Até engraçado, alguém que defende o governo Bolsonaro vir falar de roubo. Se tem um governo corrupto na história do país, foi o governo Bolsonaro. Então vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI e do INSS. Porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes. Então, ao debate, boa noite, bem-vindos. Líder Lindbergh Farias, o PL antiterrorismo realmente dá brecha para a intervenção no Brasil? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Juliana. Você sabe que o governo mandou o PL antifacção, um projeto de lei antifacção. Qual é a diferença? O PL antifacção tem uma pena maior para o criminoso. Uma coisa é terrorismo, veja bem. Organização criminosa, sempre eles buscam o objetivo financeiro, que é o lucro lá, o roubo, o ganho financeiro. O terrorismo é diferente. Você tem uma motivação política e ideológica. A pena da lei antifacção apresentada pelo presidente Lula é 16 a 30 anos. Sabe qual é a pena de terrorismo? De 12 a 30, é menor. Outra coisa, você querer transformar a organização criminosa em terrorismo, você tem que puxar o caso para a União, puxar o caso para a Polícia Federal. Você vai inviabilizar a luta contra o tráfico que cada governador do estado tem com a sua polícia militar. Mas tem um ponto que aqui é muito central para a gente. De fato, você vulnerabiliza a soberania nacional. Você está vendo agora uma situação na Venezuela que está vendo uma intervenção norte-americana porque uma organização daquela criminosa e narcotráfico é considerada terrorista. O que eu vejo? O Eduardo Bolsonaro tentou atrapalhar a relação Brasil e Estados Unidos. Com os tarifaços, com a lei Magnitsky, era intriga de todo jeito com o presidente Trump. O Lula conseguiu reconstruir a relação Brasil-Estados Unidos. Teve química, teve 2 encontros. Nós estamos na etapa agora da discussão das tarifas. Eu acho que é mais uma forma dessa turma bolsonarista de tentar melar e atrapalhar a relação Brasil-Estados Unidos. É isso que eles estão tentando ao juntar as duas coisas, organização criminosa com terrorismo. Eu acho que é um erro total. Então a gente quer aqui jogar muito pesado. O presidente Lula está com a determinação de montar operações. A Operação Carbono Oculto foi um sucesso. O que foi a Operação Carbono Oculto? Foi o combate à fraude dos combustíveis do PCC. Só que ali tinha um andar de cima. Tinha mercado financeiro, tinha bancos, tinha fintechs. Mais de 3 bilhões de reais foram apreendidos. Muita gente presa. Agora, no Rio de Janeiro, sabe o que é que vai ter? Uma grande operação de investigação da Polícia Federal com a Receita Federal para prender gente que está envolvida com o tráfico de drogas, para prender gente que está envolvida com a máfia da refinaria no Rio de Janeiro. Esse aqui é o caminho. Misturar as duas coisas. Olha, digo aqui para você, não vai aumentar em nada a situação da pena das organizações criminosas, não vai atrapalhar em nada, mas vai sim vulnerabilizar a relação com os Estados Unidos, podendo trazer prejuízos econômicos, sanções a bancos e até intervenções militares. Não sei se você lembra, Juliana, mas o Flávio Bolsonaro, o senador do PL, chegou a defender que aviões norte-americanos bombardeassem barcos na Baía de Guanabara. Então esse pessoal, para mim, está querendo criar uma nova provocação para atrapalhar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Senador Girão, bem-vindo, boa noite ao mesmo tempo. O PL antiterrorismo dá brecha para a intervenção aqui no país? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o deputado Lindbergh Farias, você também, Juliana, a CNN, é uma honra estar aqui. Olha, uma coisa que esse governo não tem apreço, com todo respeito a quem pensa diferente, é ao enfrentamento da criminalidade no Brasil. Os índices são os piores possíveis, a população está aterrorizada, esse é o nome que a gente não tem que dourar a pílula. Eu sou de um estado, o deputado Lindbergh também é nordestino, embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu sou de um estado, o Ceará, que nós estamos vendo uma tragédia humanitária acontecer lá. E olha os números que não existe coincidência. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. Então, a gente precisa buscar caminhos. Essa é uma questão que transcende uma luta ideológica, partidária, embora que tenha ideologia, sim, no crime organizado. Esse discurso que a gente viu
da Glaze, da ministra Glaze, é um discurso que não se sustenta. Tem música com o crime, você vê cabelo pintado com o crime, doutrinação de jovens já através do crime, né? Então, por que não fazer como a Argentina fez, como o Paraguai já fez e outros países que equipararam essas organizações, essas facções criminosas que existem operando nesses países como organizações terroristas. Sim, porque isso facilita compartilhamento de dados, cooperação internacional, inclusive para monitorar o follow the money, para onde é que está indo o dinheiro. E esse dinheiro, essas organizações têm expansão em todo o mundo. Por que não pode ser monitorado isso? Né? Então, eu acredito que é um avanço, sim, que a gente possa equiparar essas facções criminosas, né? O crime organizado, que inclusive eu faço parte de uma CPI dentro do Senado Federal, que foi tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação, foi lá e colocou os membros, né? Colocou o presidente, o relator, e a gente, infelizmente, tem aí a base do governo Lula que fez essa manobra numa CPI que tinha expectativa da população. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS. Porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes. Organismos de controle, dizendo o que estava acontecendo. Esperou um veículo grande de comunicação fazer uma matéria para depois o governo Lula agir. Então, agora estão blindando lá o irmão do Lula, que é um vice-presidente de uma dessas associações, desses sindicatos, que receberam bilhões de reais dos mais pobres desse país, estão blindando poderosos, porque isso está chegando em gente poderosa também, né, de sócio do careca do INSS. Por que o PT e a base do governo Lula vota contra isso? Então, eu acredito que a gente tem que avançar de uma forma serena, tranquila, mas com enfrentamento ao crime, não tirando a possibilidade de política pública, que é necessário, lazer, geração de emprego e renda e também a questão do esporte. Isso é fundamental para que a sociedade volte a ter os territórios, o Estado seja firme nessa reconquista dos territórios no Brasil. Vou trazer um outro ponto aqui para o debate. O deputado Danilo Forte defendeu, que é autor, né, do PL Antiterrorismo, defendeu a unificação com o projeto antifacção, aquele que foi desenhado ali pelo Ministério da Justiça. Deputado Lindbergh, isso seria uma boa solução? Não, eu quero primeiro dizer o seguinte, eu acho até engraçado alguém que defende o governo Bolsonaro vir falar de roubo. Se tem um governo corrupto na história do país, foi o governo Bolsonaro. E sobre o INSS, vocês vão ver aquele ministro Onyx Lorenzoni aparecendo provas, doações, dinheiro em conta de gente que está envolvida em corrupção do INSS. Espere que vocês vão ver o que vai acontecer no desfecho dessa CPMI do INSS. Agora, eu quero falar aqui, senador Girão, o que é que, ao dizer que uma organização criminosa é terrorista, em que você dificulta essas organizações criminosas? Pelo projeto hoje, nada. A pena do PL antifacção é maior. Como é que você resolve o problema de que tem que federalizar? Você vai federalizar todo o crime organizado no Brasil nas mãos da Polícia Federal? Agora, você fala de compartilhamento de informações com os Estados Unidos, os prejuízos podem ser grandes. Pode ter bloqueio de ativos de bancos, você pode bloquear todas as reservas do nosso país. Volto a dizer uma provocação. Eles falavam de anistia, o Trump esqueceu isso. Eles queriam tarifas, impuseram, a gente está resolvendo. Eles querem criar aqui um novo contencioso. Eu quero perguntar, senador Girão, por que os senhores estão contra a PEC da segurança? Sabe por que estão contra a PEC da segurança? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está contra a PEC da segurança? Porque a PEC da segurança dá autonomia para a Polícia Federal e a Receita Federal fazer operações contra organizações criminosas em crimes interestaduais. Aí eles não querem. Dizem que isso fere a autonomia dos estados. Eu fico vendo, sabe por que o governador Cláudio Castro não quer isso? É porque está envolvido no Rio de Janeiro em tudo que é coisa errada. Eu dou o primeiro caso, aquela operação Carbono Oculto que eu falei aqui. Para mim, esse é o exemplo de uma operação vitoriosa. Inteligência, asfixiar financeiramente. Tem um braço da Carbono Oculto no Rio de Janeiro, numa refinaria chamada Refit. E você sabe que o governador do estado colocou um procurador-geral do estado para defender essa Refit? Você sabe que a Polícia Federal no Rio prendeu um deputado, PH Joias. E sabe o que é que o governo Lula quer agora? Uma operação grande. Porque tem um braço político, tem gente que mora nos apartamentos de luxo da Vieira Soto que estão por trás do tráfico. Não é só o favelado.
Aí, nessa hora, eles são contra. Eles são contra uma investigação independente por parte da Polícia Federal e da Receita Federal. Senador Girão, unificar PL antiterrorismo e antifacção seria uma boa solução? Unificar os dois projetos. Juliana, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que quando você tem um presidente da República que diz que traficante é vítima de usuário, já mostra o nível do problema que a gente tem no país. Né? Não estou entrando nem em questão de corrupção, de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado, né? Mas a gente está vendo que o exemplo não vem de cima. Quando ele faz uma sinalização, por exemplo, para as vítimas, para as famílias dos traficantes, e cada vida é importante, óbvio, né? Mas você tem que fazer um enfrentamento também com planejamento. Me parece que foi uma operação exitosa, a do Rio de Janeiro, como foi a do Ceará. Agora a gente não vê essa turma do PT criticando a operação lá da Polícia Militar do Ceará, que também acabou trazendo 7 vítimas. Agora, por que o presidente Lula e o governo Lula não sinalizam em apoiar os familiares dos policiais, desses heróis que fizeram o trabalho em defesa da sociedade brasileira? Por que não? Né? Então a gente vê os sinais trocados. O deputado falou há pouco tempo da Venezuela. Claro, a Venezuela tem um narcoditador, que o governo Lula estende o tapete vermelho com 3 meses de governo. Passa a mão na cabeça de Hamas. O governo Lula faz isso, dá um sinal trocado o tempo inteiro. Como é que a gente pode confiar assim? Eu acredito que é importante ser debatido, tanto a PEC da segurança, como a questão também antifacção. Agora, já começou errado o PL antifacção, porque você tem lá 2 itens, por exemplo, a questão da visita íntima, né, já colocando em presídio federal, né, sem monitoramento de quem vai visitar. Está errado, né, está diminuindo pena de um privilegiado, né, que participa de organização terrorista, na verdade, facções criminosas, que estão ali tendo uma pena menor no PL das facções, porque não é o cabeça da organização. Então, eu acho que a gente não tem como você confiar num governo que o presidente Lula veta uma lei debatida à exaustão para acabar com o fim, né, para acabar com as saidinhas temporárias dos presos, que tantas vítimas fizeram durante tanto tempo. O presidente Lula vetou. Nós, da oposição e senadores independentes como eu, que não estou aqui para defender governo A, governo B, governador A, governador B, né, nem presidente A, eu estou aqui para defender o que é correto. E nós derrubamos o veto do Lula, que estava permitindo que continuasse a saidinha. Nós temos que endurecer, mas fazer políticas públicas, né, para... muitas vezes a gente está vendo a população com gratidão a traficantes hoje no país, porque chega com fralda, chega com leite de alérgico para crianças, né, o Estado está ausente. Existe um Estado paralelo e nós precisamos reocupar a população para ela ter o direito de ir e vir. E senador Eduardo Girão, a CPI vai ter impacto no combate ao crime organizado? Olha, eu acho difícil, mas eu não perdi a capacidade de acreditar na reflexão, né, das pessoas. Embora que o PT tenha tomado o comando, existe para mim um conflito de interesse, porque sequer assinou a CPI, não queria a investigação, e a gente precisa investigar, né, as atitudes, repito, com sinais trocados do PT, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. Mesmo sendo minoria, perdemos por 1 voto nessa manobra na calada da noite da base do governo Lula, mas nós vamos tentar fazer aí requerimentos e aprovar requerimentos de convocações, de quebras de sigilo, de informações. Vamos ver até que ponto a tropa de choque do Lula vai colocar sua digital, como tem feito na CPMI da roubalheira do INSS, que eles também não queriam, mas tomaram o comando. Inclusive, eu entrei hoje com um projeto de lei, né, de resolução no Senado Federal para que não possa, quem não assinar a CPI, que é um instrumento da minoria, que a maioria com a sua força está tomando, que não possa compor uma comissão parlamentar de inquérito, né? Então, eu vejo, por exemplo, que é importante todo tipo de ação visando enfrentar o crime organizado, né? Eu vejo, por exemplo, eu fico triste quando eu pedi uma intervenção federal com a tragédia humanitária que está acontecendo com meus conterrâneos. Desde março, eu pedi ao presidente da República para que pelo menos o cearense tenha uma sensação de segurança maior, com a Força Nacional de Segurança indo para o meu estado, mas até hoje nós não tivemos um retorno efetivo da intervenção federal que nós pedimos. Outro caso importante, já que você falou aí na matéria impostos de combustíveis, é importante, porque a atividade do crime organizado saiu das drogas e está indo exatamente para a questão de atividades legais.
que é posto de gasolina, que é, sabe o quê? Bet, casa de aposta. Que esse governo que diz proteger os mais pobres, colocou as digitais para regulamentar isso no Brasil. E a gente está vendo aí uma pandemia de desemprego, de pessoas atentando contra a própria vida. Os mais pobres desse país, né, porque estão no endividamento em massa no Brasil. Por que esse governo, eu pergunto ao deputado Lindbergh, por que não faz como o Lula fez lá atrás, na época dos bingos, que aconteceu toda essa lavagem de dinheiro, esse endividamento? Por que ele não toma a postura também de acabar com essas bets? Porque nunca se lavou tanto dinheiro, a grande mídia mostrou, vocês mesmos, em algumas matérias, nunca se lucrou tanto o crime organizado com as casas de apostas hoje no país, que estão aí fazendo um estrago no tecido social. Líder Lindbergh Farias, a CPI vai ter impacto no combate ao crime organizado? Devolvo o tempo para o senhor e a provocação do senador. Olha, eu acho que sim. Primeiro, você falou aí da Operação Carbono Oculto. Eu acho que esse é o modelo, pegar o andar de cima. Você sabe que acabou de ser aprovado pelo Senado Federal um projeto muito importante, que é isentando os brasileiros que ganham até R$5 mil do imposto de renda. Mas a gente está tributando os mais ricos. Na questão da segurança pública, é a mesma coisa. O senador Girão disse que a operação lá do Rio de Janeiro foi planejada. Planejada? Todos os chefes do Comando Vermelho fugiram. Deixaram só a turma para trás lá. Os chefes, o DOCA, todo mundo fugiu. Veja bem, eu moro no Rio há muito tempo. Quantas operações como essa acontecem? Sabe o que acontece? O chefão do tráfico de droga não está numa favela. Ele é rico. Ele mora na Barra da Tijuca. Ele, às vezes, está envolvido com a política. E esse nunca é preso. Na Operação Carbono Oculto, pela primeira vez, foi o maior ataque ao PCC feito pelo governo do presidente Lula. Polícia Federal, Receita Federal, prenderam muita gente. Sabe o que vai acontecer no Rio, senador Girão? Estou dizendo aqui para os senhores. Vai ter uma mega operação, uma Operação Carbono Oculto no crime organizado do Rio. Eu vou aplaudir quando tiver chefe de tráfico preso, gente rica, barão que está por trás disso, quem está por trás do tráfico de armas. Você sabe que um deputado estadual, eu já falei isso, foi preso no Rio, TH Joias, aliado do Cláudio Castro. Quem prendeu foi a Polícia Federal. Então, eu tenho uma certeza que essa CPI do crime organizado vai vir num momento bom, que nós vamos no Rio de Janeiro, a partir dessa operação, pegar gente do tráfico e vai pegar gente ligado à política. Nesse momento, hoje à noite, o ministro Alexandre de Moraes acaba de tornar público que naquela DPF que tratava da questão das favelas do Rio de Janeiro, tinha um inquérito contra o crime organizado no Rio e no Brasil. Então agora, eu anuncio, o senador Girão, os senhores vão estar naquela CPMI. Vai ser um momento muito interessante, porque é hora de pegar o andar de cima que está ligado no crime. E sabe o que acontece? Eu vejo muita reação na política. Inclusive, em relação a Beth, eu tenho o mesmo posicionamento seu. Sou a favor de fechar. Inclusive, eu apresentei um projeto de aumentar a taxação de 12 para 24, mas, por mim, fechava. Porque isso é só crime. Agora, aparece muita gente da política, dizendo que segura aí, a PF não pode agir assim, com autonomia. É por isso que eles estão contra a PEC da segurança. É porque eles não querem a Polícia Federal atuando com força nos estados. Muito obrigada pela participação dos senhores, líder Lindbergh Farias, do PT, deputado, e o senador Eduardo Girão. Essa edição do Grande Debate acaba por aqui, lembrando que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada aos dois, obrigada pela companhia. Até amanhã.